dia, meus irmãos da Igreja Noiva de Cristo, a paz do Senhor, a vocês da igreja, a você que pode estar aí pelo YouTube e chegou até nós, até o nosso canal, INC, o canal da Igreja Noiva de Cristo aqui de Cascavel. Que Deus seja contigo. Quero meditar um pouquinho com os irmãos no livro de Mateus, capítulo 1. Diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe, e Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio, na Babilônia. E depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. E Azor gerou a Sadoque, e Sadoque a Aquim, e Aquim a Eliúde. E Eliúde gerou a Eliezer, e Eliezer a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Irmãos, vemos aqui a genealogia a qual Jesus veio a este mundo. Vemos aqui a genealogia a qual o Salvador do mundo veio para redimir a humanidade. E às vezes eu sei que é um pouquinho complicado, às vezes é um pouquinho chato estudar a genealogia, mas ela é muito importante. Porque temos os relatos da genealogia, principalmente lá no livro de Números, né? A genealogia para o povo no passado, dentro do contexto aqui do Antigo Oriente Médio ou Antigo Oriente Próximo, é muito importante. É carregada até hoje essa tradição pelos beduínos, que ainda preservam as suas raízes, ainda preservam a sua cultura milenar. Então, quando alguém chegava até uma terra distante, um viajante, e era costume eles serem muito hospitaleiros com os viajantes. Então, quando uma pessoa chegava e ela ia falando, olha, eu sou fulano, filho do ciclano, que foi filho do outro, que foi filho deste, que era filho deste, que era filho deste. Enquanto a pessoa ia narrando a sua árvore genealógica, as suas raízes, ele ia cruzando essas informações com a sua raiz genealógica. Ele ia vendo se em algum momento algum ancestral seu foi bom com algum ancestral dele, ou se ele agiu com uma conduta maligna, com uma conduta má, se ele prejudicou algum outro ancestral. E isso ia determinar a maneira com que ele ia tratar o viajante. Né? E nós vemos aqui, irmãos, porque o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, já começa com a genealogia de Jesus. Isso é muito importante. Nós vemos em Gênesis, capítulo 12. Vamos ler até o versículo 3. Quando Deus chama Abraão, lá da sua terra, manda que ele saia do meio da sua parentela para que Abraão trazer ao mundo um povo a qual chamaria pelo nome, porque aqui começa, irmãos, já o preparo para que Cristo viesse. Toda a nossa salvação ela foi um plano muito bem arquitetado por Deus, não foi algo ao acaso, que Deus simplesmente veio corrigindo a história em determinados momentos, não.
Tudo foi planejado meticulosamente por Deus até chegar o momento que Jesus viesse. E para isso, Deus escolhe Abraão. Deus olha de lá e vê algo diferente a Abraão, mesmo em meio a uma terra de um povo que estava completamente estranho a Deus e que Deus era estranho a eles, mas Deus vê algo diferente a Abraão. E isto aqui, essa genealogia que nós lemos, você vai entender que é uma resposta, é o cumprimento da promessa que Deus fez para Abraão quando o chamou, aqui no capítulo 12, que diz assim, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que bênção, né, irmãos? E às vezes, quando a gente lê toda a narrativa da história de Israel, como uma nação, como um povo depois de Abraão, temos a ideia de que, isto é óbvio, de que Israel, o judeu, é um povo separado e escolhido por Deus. Isto é óbvio, é ponto. Mas, às vezes, a gente esquece e tende a tratar e a ver, né, as pessoas do nosso tempo hoje como os judeus vinham. Né? Ao decorrer da história, as coisas foram se desenrolando, o povo foi sendo, ora andava com Deus, ora não, mas eles achavam e tratavam as outras nações como que os povos ímpios, os povos que estavam ali unicamente para ser julgados por Deus, esqueceram que Deus prometeu isso a Abraão. O mais importante da história de Abraão, Deus disse a ele que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Isso incluindo a minha família, a sua família, a família do seu vizinho, a família dos seus amigos do trabalho, a família de pessoas que você nem conhece até os dias de hoje e até a volta de Cristo. Deus promete que as famílias da terra serão benditas. De que forma? Porque Deus separa para dele fazer um povo que viveria segundo as ordenanças de Deus para mostrar ao mundo a diferença, para que houvesse essa conversão. Né? Infelizmente, eles acabaram, por serem e são muito especiais, mas infelizmente, o ego humano que todos nós temos, né? Às vezes ele interfere e faz a gente interpretar errado e faz a gente não ver o que Deus está realizando e faz a gente achar que a gente é superior muitas das vezes aos outros. Mas olha que promessa linda, né? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus escolhe ele para que ele forme uma família. Desta família que começa pequenininha, que Jacó vai tomar posse de todas as bênçãos, porque Abraão entendeu isso. E Abraão, ele trabalha ao longo da sua jornada, da sua caminhada, das suas peregrinações pela terra de Canaã. Ele trabalha, ele compra terras para que o seu filho tivesse a sua posteridade, os seus netos, os seus bisnetos, os seus tataranetos, tivessem terras, tivessem posses, tivesse um lugar para chamar de seu. Porque ele entendeu que Deus falou que ele sairia uma grande nação. Ele entendeu que ele não seria a nação, mas dele sairia esta nação. E o mais importante, eu creio que ele entendeu muito bem isso e ele trabalha com afinco para isso. Porque as outras famílias que estavam ao redor seriam benditas através da família dele. Que bênção, né, irmãos? E Deus usa isto. Deus usa de tudo que Abraão trabalhou. Abraão entendendo, essa promessa vem se cumprir aqui quando Jesus vem. É fato de que quando Abraão, se você ler a história de Abraão, leia com atenção. Aonde Abraão passava, ele era muito querido pelo povo. Por quê? Porque Deus estava com ele, Deus o abençoava. Por quê? Porque ele trabalhava com o alvo que Deus deu para ele. Deus não dá só uma promessa, mas ele entende isso como um alvo e ele trabalha crendo.
Ele foi justificado pela fé. Por isso ele é considerado o pai da fé. E ele é um exemplo vivo de como é ter fé, de como é trabalhar crendo naquilo que você não vê, mas que você espera. Daquilo que você ainda não vê concretizado, mas você sabe que um dia se concretizará. E Jacó, Deus começa a discorrer essas promessas através de Jacó. Jacó, desde Abraão, nem Isaac teve muitos filhos. Isaac teve 2, mas Jacó teve 12. Os patriarcas das 12 tribos de Israel e seus filhos tiveram muitos filhos e se multiplicaram. E aqui está toda a genealogia de Cristo no livro de Mateus. E aqui, irmãos, nessa genealogia nós vemos pessoas muito importantes. Nós vemos Raabe, que é um exemplo de conversão. Nós temos muitos exemplos de conversão, como o meu e o seu. Né? Como muitos que você conhece, que um dia estavam perdidos, outrora lá no mundo, andando sem saber para onde estava indo, fazendo coisas que lá dentro daquele contexto, dentro do que eu e você achávamos antes de aceitarmos a Jesus, era o certo. Mas não sabíamos que estávamos desagradando o Altíssimo. Mas teve um momento em que Deus chegou na minha vida, na sua vida, abriu os nossos olhos através do Espírito Santo com todo o seu amor, tocou a palavra, ele usou alguém para levar a palavra para você. Se talvez você já nasceu num berço cristão, mas o seu pai, a sua mãe talvez não, Deus usou alguém para ir lá, levar a palavra para sua mãe, para o seu pai, para você. Neste momento o Espírito Santo te abriu os olhos, te deu um entendimento e você mudou de lado. Você aceitou a Cristo. E isto porque está em cumprimento do que Deus prometeu a Abraão. Que todas as famílias da terra, que não seria um povo só, especial, escolhido. Ele escolheu um povo para dele abençoar todos e alcançar todas as nações. E através deste povo que vem Jesus. E olha que interessante, né, irmão? Se nós estudarmos com calma a genealogia de Cristo, nós vamos ver pessoas importantes, pessoas que tiveram exemplos de conversão como o seu, como de seus pais, como de muitos que você conhece, que um dia eram tidos como um povo ímpio, inimigo de Deus, um povo que não agradava a Deus, mas que foram tocados, viram, reconheceram a grandeza de Deus, reconheceram que Deus estava trabalhando através daquele povo, daquela família, daquele clã que ele escolheu um dia para levar o seu nome, e foram inseridos nele, foram abençoados e foram escolhidos para estarem na genealogia do verdadeiro rei que breve virá para reinar sobre essa terra, que é Jesus. E nós temos aqui, né, mulheres importantes. É bom frisar isso, né? Nós temos mulheres importantes. Sempre que se tem um homem importante para Deus aqui, alguém que fez a diferença, ele sempre veio de quê? De uma mulher importante, uma mulher que sempre fez a diferença. A mulher abençoada por Deus. E temos aqui, né, nós temos na genealogia de Jesus e do próprio rei Davi, né, nós temos a Raabe, a prostituta lá da cidade de Jericó, que escondeu os espias, que entendeu que aquela nação onde ela estava, aquela cidade onde ela estava, seria tomada pelo povo e Deus exerceria o seu juízo pelos maus atos dele, mas reconheceu, escondeu os espias da terra e obteve misericórdia de Deus e foi viver com o povo de Deus. E foi a tataravó do grande rei Davi. E daí vem a genealogia de Jesus. Nós temos também, dentro da genealogia, antes de chegar a Davi, nós temos a nora de Noemi. Nós temos Ruth, que foi a avó de Boaz. Perdão, que foi a avó de Davi. Nós temos, foi a bisavó de Davi. Nós temos Ruth, que se casou com Boaz. Ruth, uma moabita, de um povo qual Deus tinha proibido
o seu povo, a nação de Israel, de exercer benevolência com eles. Porque eles foram maus diante do Senhor. Porque eles quiseram fazer o quê? Amaldiçoar o povo de Israel lá no passado, na sua peregrinação no deserto. Mas Ruth, se você ler a história de Ruth e Noemi, você vai ver um exemplo de conversão. Talvez você vai se encontrar ali. Se você ler com atenção, estudar, talvez você vai se encontrar ali. Uma mulher que foi um exemplo. Não desgarrou da sua sogra, abandonou completamente os seus costumes, abraçou o Deus da sua sogra, foi viver numa terra onde ela sabia que seria hostilizada, mas a qual encontrou benevolência diante de Deus. Se casou com Boaz e através dela veio a descendência de Davi e por consequente Jesus. Ou seja, quando Jesus vem, e o próprio Davi mesmo, o Flávio Joséfo, grande historiador judeu do primeiro século, ele vai nos contar que Davi ele é hostilizado, ele nem é contado como filho, quando Samuel vai lá para ungir o rei, que por ordenança de Deus, e passam-se todos os filhos de Jessé. Então ele pergunta a Jessé, não tem mais nenhum? Acabou-se os meninos? Então Jessé revela, olha, tem um, que é pastor de ovelha, que está lá atrás das montanhas, cuidando das ovelhas de segunda mão. Né? E Davi, ele não é contado, Flávio Joséfo vai nos contar no seu livro, a História dos Hebreus, que Davi ele foi fruto de uma relação extraconjugal de seu pai. Davi não é, além dele ter na sua genealogia, seu pai ter em toda a sua árvore genealógica, um sangue que não era 100% puro, 100% de um judeu que casou com outro judeu, de um hebreu que casou com uma hebreia, não é? Não tinha essa linhagem, vamos dizer assim, pura, entre aspas, né? Mas vinha de uma linhagem de alguém de fora. E Davi também, a sua mãe era de alguém de fora, não era de uma linhagem de Israel, era de uma outra nação. E Jesus traz na sua carga genética humana, porque ele veio em um corpo humano, e ele traz a representação do povo santo e puro que Deus escolheu para levar o seu nome, mas traz também no seu sangue humano, na sua carne humana, na informação genética do seu corpo, também a representação dos povos que foram inimigos de Deus, daqueles que um dia andaram fora dos caminhos do Senhor. E como ele disse no capítulo 26 aqui do livro de Mateus mesmo, quando ele vai fazer a Santa Ceia, quando ele está prestes ao ato de derramar o seu sangue, que era o sangue puro de Deus, do descendente de Deus, um sangue de uma linhagem humana pura, mas misturada com a linhagem ruim, isso representando lá Adão e Eva quando se contaminaram com o pecado, né? Estava tudo em Cristo. E quando ele está prestes a derramar o seu sangue puro ali, com toda essa representação, porque a Bíblia diz que ele matou em sua carne todo o pecado. Ele condenou na sua carne todo o pecado. O pecado foi a porta, Jesus foi a porta que o pecado achou trancada e não conseguiu transpor. Jesus foi a muralha, a rocha, a qual ele não conseguiu vencer. Tentou de todas as formas, mas foi fracassado. E quem foi vitorioso foi o nosso Deus, que foi diferente de mim e de você, que muitas das vezes, devido às nossas circunstâncias, à nossa humanidade, à nossa carnalidade, às nossas fraquezas, porque é uma luta constante, como Paulo disse, do nosso espírito e da nossa carne brigando, guerreando. Um quer que nós façamos as coisas de Deus, o outro quer que nós façamos as coisas que nos alegram a carne, que infelizmente para nós, para a nossa carne isto é bom, mas para o nosso espírito, para a nossa alma, para a nossa comunhão com Deus é ruim, é péssimo, porque
enoja a Deus, faz com que nós desagradamos o Senhor e que, consequentemente, andemos fora dos seus caminhos. É claro que temos esta guerra e às vezes nós não conseguimos vencer. E para vencer esta guerra é só com Jesus, é só com a palavra, é só com o Espírito Santo habitando dentro de nós, não dos nossos corações somente, porque o coração é uma representação dos sentimentos, mas dentro da nossa razão, da nossa mente, aonde controla os sentimentos, da onde vêm as saídas. O coração aqui na Bíblia é só uma metáfora para os sentimentos, mas a gente sabe que o nosso sentimento está aqui. Quem controla, quem diz quando nós temos, quem libera os hormônios dentro do nosso corpo para a gente sentir alegria, tristeza, para a gente se emocionar, para a gente sair nadando, parecendo que pode levar o mundo inteiro no peito e vencer tudo que é batalha, está aqui dentro. E aqui é onde o diabo lança as suas setas. E aqui é onde Cristo tem que reinar. É por isso que Paulo diz que nós temos que ter a mente de Cristo. E é claro que nesta guerra, às vezes a gente sucumbe, algumas batalhas a gente ganha, outras não, mas Cristo venceu todas. Ele foi a rocha de defesa nossa, onde o pecado não conseguiu dominar. E quando ele está aqui prestes a derramar o seu sangue, no capítulo 26, no verso 20, a partir do verso 27, Jesus diz assim: a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Aqui se cumpre toda a promessa que Deus fez a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através deste sacrifício de Jesus, chegou a promessas, as promessas de Abraão, as promessas que Deus fez agora a Israel, não são só para aquele Israel de linhagem hebreia, de linhagem que nasceu diretamente de Abraão, mas agora elas se estendem a nós, que pela fé nascemos de novo como povo também da linhagem de Abraão, como filhos de Abraão, como filhos de Deus, como servos do Altíssimo, como pessoas preparadas, capacitadas e separadas para levar o estandarte, o Evangelho de Jesus, para sermos casa, habitação do Espírito Santo. E é isso que vamos fazer agora, neste domingo. Os irmãos da Igreja Noiva de Cristo, estamos entrando na Semana da Santa Ceia. Semana essa que temos o nosso melhor e maior culto, não desprezando nenhum outro culto, irmãos, mas o culto de Santa Ceia vamos dizer assim, é o ponto alto, é o ápice de toda a nossa adoração, porque vamos celebrar esta bênção, este cumprimento desta promessa que está aqui na Bíblia Sagrada. O cumprimento das promessas que foi feita a Abraão. E o mais bonito deles todos não é o cumprimento de ser uma grande nação, não é a maior promessa de que eu vou te abençoar os que te abençoarem, e amaldiçoar os que te amaldiçoarem, não, mas é que em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a partir do momento que nós aceitamos Jesus e que nós vamos renovar esta aliança com Cristo, nós vamos lá renovar o nosso contrato de aliança, a nossa fidelidade, nós vamos celebrar a Ele, porque Ele foi a porta que o diabo não conseguiu transpor, Ele foi a porta que Ele fechou, fechada, para que Satanás não tivesse como usurpar de mim e de você a vida eterna. E Ele é a porta que sempre está aberta para que eu, você, o seu vizinho, o seu amigo de trabalho, aquela pessoa que às vezes você olha que está jogada na sarjeta devido aos vícios, que às vezes eu e você desprezamos, mas Jesus olha, Jesus é a porta aberta para que ele passe, para que ele herde a vida eterna, para que ele receba os cumprimentos das promessas de Abraão. Jesus trouxe em si, Jesus vem de uma linhagem não de um sangue humano puro, mas de um sangue humano que representava todos os povos que foram separados, o povo que foi separado, a família que foi separada para abençoar as outras famílias, para ser a ponte por onde o milagre alcançaria os outros, mas também representava aquele que um dia fez guerra contra Deus.
Deus. Aquele que um dia contendeu contra a família que foi separada para levar o nome de Cristo. Ele trouxe todas essas representações e a todos abençoou, e a todos estendeu a sua salvação, e a todos ele amou com muito amor, com amor intransponível, um amor que a gente não pode medir. Às vezes a gente humaniza muito Deus e acha que, porque a nossa mente não entende o celestial, às vezes a gente humaniza Deus e pensa que Deus ama como eu e você amamos, mas ele não ama assim. Ele não ama, ele é o amor, ele é aquilo que nós sentimos e chamamos de amor, que a gente não consegue pôr uma definição. Deus não se define porque Deus não cabe dentro das definições humanas, porque ele é muitíssimas vezes superior a tudo isto, superior a todo e qualquer pensamento humano, a todo e qualquer rótulo que nós possamos pôr, a toda e qualquer definição que nós possamos encontrar. Ele não cabe ali porque ele é muito superior. Mas ele nos dá a graça de sentirmos o Espírito Santo. Ele nos dá a graça de sentirmos uma fraçãozinha, nem que seja, do seu poder. Mesmo a gente não compreendendo, mas através do Espírito Santo. Que um dia eu era contado, você era contado como um povo ímpio, como um inimigo de Deus, mas agora você é contado como um filho de Abraão, como alguém que vem da família que foi escolhida para levar as boas novas de Cristo ao mundo. A salvação que me encontrou um dia, a salvação que eu recebi, a salvação que você recebeu, todos que quiserem podem receber. E eu e você somos essa porta. Eu e você carregamos este estandarte. Eu e você carregamos aqui esta santa palavra. É através dela. Esta aqui é a chave que destrava a mente humana. Essa aqui é a chave que destrava as cadeias que estão nas mentes, nos olhos, no entendimento das pessoas, para que elas venham entender e receber a bênção maior de todas, a salvação. A bênção maior de todas, a vida eterna. Andar com Cristo para a vida eterna. Então, meus irmãos da noiva de Cristo, tenha uma semana abençoada. Se consagra essa semana. Se você puder, se você achar alguém caído na sarjeta, diga que seja, ó, Jesus te ama. Ele quer te tirar daí. Dá um endereço da igreja para ele. Se você ver alguém no seu trabalho que está meio jururu, vai lá, olha. Você já leu a Bíblia hoje? Leia que Jesus vai te levantar o seu ânimo. Leia que lá tem saída para você. Lá tem saída, lá tem um escape, lá tem a solução do seu problema. E venha para Cristo. Se você puder levar esta palavra, a mesma salvação, a mesma palavra que um dia te alcançou, se você puder levar para alguém essa semana, leve. Porque você não é mais um povo único. Você é um povo a qual Deus vai usar para abençoar outros povos, como Ele tem te abençoado. E se você não é da nossa igreja, está aqui no YouTube, esse vídeo de alguma forma chegou a você, esta palavra chegou a você, saiba que é uma palavra de Deus para você. Não é do diácono Juliano, não é do pastor Moacir, não é do presbítero Lucídio, não é uma palavra do diácono Valdemiro, não é uma palavra do evangelista Peter, não é uma palavra de todo o corpo da igreja noiva de Cristo. Não é uma palavra que veio de nós, mas é uma palavra de Deus para você. Nós somos os meros instrumentos. E eu te convido a você estar na nossa igreja nessa semana, na quinta-feira, no culto dirigido pelo irmão diácono Valdemiro, na rua Delfim Moreira, número 314, a partir das 8 da noite. Vá lá que Jesus tem algo importante para você. Eu creio que ele tem a bênção que você quer. Ele está lá para preencher o vazio que está no seu coração. Porque ele morreu para abençoar todas as famílias da terra. E quando ele disse todas, é a sua também. Quando ele disse todas, é a do seu colega, é a do seu irmão, é a família do seu parente que você às vezes vê que está se ruindo. E ele está ali para abençoar. E quem sabe através de você. Ele quer usar você para ser. Além de te abençoar, mas ele quer te usar você para ser essa ponte. Para levar esta bênção. Para fazer bendita a família do seu parente. A família do seu amigo. A família do seu irmão. A família do seu vizinho.
que você está vendo que está se ruindo. E quem sabe às vezes até a sua. Venha na igreja, na quinta ou no domingo, culto de Santa Ceia para os irmãos da igreja, mas venha. Venha para você entender este ato de comunhão e você também poder sentir a presença do Espírito Santo. E eu creio que Deus tem uma grande e poderosa bênção para você. Deus tem uma grande salvação, uma grande solução para o seu problema. Talvez você não está enxergando, mas Ele está lá para te dar. Basta você ir até Ele. Todos aqui na Bíblia que alcançaram o milagre foram pessoas que foram até Cristo. É a única coisa que você tem que fazer. Venha como você está, porque com certeza Ele não vai te deixar da mesma maneira. Que você tenha uma boa semana, que Deus abençoe o seu dia, o decorrer da sua semana, que as obras de suas mãos sejam muito abençoadas por Deus. E até o próximo vídeo, até o próximo culto na igreja, em nome de Jesus.